Atenção, 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 atenção. O nosso culto já vai iniciar. Você está pronto? Graça e paz, irmãos, boa noite. Nós estamos muito felizes nesta noite, né? Esse culto é dirigido pelos adolescentes, e eu só vou fazer essa abertura, o restante é com eles, tá certo? Então, nós queremos recebê-los com muito carinho, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E, nesse momento, eu quero agradecer. Eu quero fazer um agradecimento a toda a igreja, mas, em especial, ao Neto e à banda, que colaboraram muito para que os nossos adolescentes possam começar a louvar, a cantar, a participar aqui na frente com a banda. E é a primeira vez que eles farão isso, e só foi possível porque todos colaboraram. Então, a gente deixa aqui um grande agradecimento a toda a igreja, aos pais desse grupo de adolescentes que têm sido motoristas, têm comprado as ideias e as maluquices para a gente tornar a vida deles com o Senhor mais profunda e divertida também, que eles desenvolvam amizades. Então, nós somos muito gratos, primeiro a Deus, à nossa igreja, aos pais, a todos que nos ajudaram, têm nos ajudado nessa caminhada. Então, vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos resgatou das trevas para a tua luz. Obrigada, Pai, por esse maravilhoso presente que o Senhor nos deu. Obrigada, Pai, porque, por causa disso, porque o Senhor Jesus se entregou por nós, nós podemos congregar, podemos ter irmãos, temos uma nova família, ó Pai. E que o teu amor transborde em cada coração. Pai, nós te pedimos que o Senhor abençoe a cada um que aqui está, abençoe aqueles que estão a caminho, também os que não puderam vir. Que o Senhor cubra cada um com as tuas bênçãos, visita cada lar, ó Pai. E te peço, Senhor, que tudo o que fizermos aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. A Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Jardim Verão começou um novo estudo. E o livro escolhido é Tudo Entregarei. Esse livro fala sobre algo que todo cristão precisa viver de verdade: a entrega total a Deus. Sabe aquele momento em que você diz: Senhor, eu confio, tudo é teu? É disso que vamos falar e viver. Vai ser uma caminhada leve, profunda e transformadora. Cada domingo, um passo a mais na fé. Então, já se prepara. Traz sua Bíblia e seu coração aberto. A gente se vê na EBD. E juntos, vamos declarar: tudo entregarei. Igreja Batista Jardim Verão. Olá, Igreja Batista Jardim Verão. Olá, visitante.
É uma alegria imensa ter você aqui com a gente. Aqui, cuidamos com carinho de cada detalhe da nossa igreja, porque acreditamos que um ambiente preparado com amor é parte do nosso jeito de receber bem você e sua família. Segue um pouquinho da nossa programação. Nos domingos pela manhã, temos a nossa Escola Bíblica Dominical, a EBD. São classes para todas as idades, onde aprendemos juntos a Palavra de Deus e fortalecemos nossa fé em comunidade. Durante a semana, nos reunimos nos PGMs, Pequenos Grupos Multiplicadores. São encontros nos lares, momentos de comunhão, oração e crescimento espiritual. Uma ótima forma de viver a fé em família e entre amigos. As mulheres têm encontros especiais nas terças e quintas-feiras. Tempos preciosos de oração, comunhão e aprendizado. E os homens também têm o seu momento de integração, quinzenalmente às sextas, em encontros cheios de amizade e propósito. Aos sábados, a alegria toma conta dos adolescentes com a irmã Mônica. Ops, não essa Mônica que você está vendo aí, é outra Mônica, mas igualmente animada. Ela conduz encontros cheios de amizade, louvor e palavra. Toda quarta-feira temos nosso culto de oração. E o nosso culto de adoração é aos domingos, às 19 horas, sempre com mensagens transformadoras. O nosso ministério infantil está preparado para cuidar da sua criança. Eles irão aprender sobre Jesus de um jeito leve, alegre e divertido. O culto já vai começar. Vamos louvar com alegria ao nosso Senhor e esperamos que você tenha um lindo encontro com Ele nesta noite. Sim, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Som. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Queria convidá-los, por favor, a se colocar em pé. Antes até mesmo de iniciarmos o louvor, né? Gostaria só de dizer uma coisa, hein? Parabéns à equipe aí que fez esse vídeo, hein? Top, bênção mesmo. Deus abençoe grandemente. E esse vídeo já nos convidou a adorar ao Senhor. Isso é legal pra caramba, muito legal. Muito bom mesmo. Mas vamos orar ao Senhor? Abaixe a cabeça, feche seus olhos, vamos orar novamente. Senhor, obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui. Abençoe grandemente com as mais ricas bênçãos, ó Deus, que esteja falando sobre cada coração. Nos ajude a prestar um culto ao Senhor que agrade ao seu coração. Fala grandemente sobre cada vida. Mais uma vez eu te peço, ó Deus, por favor. Muito obrigado por tudo e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso primeiro louvor tem como tema: a casa é sua casa, né? Esse é o nome do louvor? A casa é sua. Quando nós cantamos esse louvor, não está se referindo à igreja ou à nossa casa onde nós moramos, mas está se referindo a nossas vidas. Quando nós dizemos, Senhor, toma por completo essa casa, faz morada nessa casa, estamos dizendo, Senhor, faz morada sobre a minha vida, faz morada no meu coração, te entrego a minha casa nas suas mãos. É a nossa casa, o nosso interior, que nós possamos entregar toda a nossa vida nas mãos do Senhor, confiar nele, e o mais, ele o fará, assim diz a palavra.
Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Vem sopra, ó Senhor, sopra o teu vento aqui. Toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Deixe nas mãos do Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Apareça! apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus,
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluias, glórias ao Senhor Jesus. Às vezes a gente pensa que, às vezes a gente tem o domínio da nossa vida, e na verdade a gente tem, mas quando a gente deixa a nossa vida, que o Senhor tome conta, que Ele vá à nossa frente, que Ele nos conduza, é a melhor escolha que a gente faz, e isso é tudo. Nosso próximo louvor tem como tema, da vida, o melhor. E esse louvor sempre, da primeira vez que eu ouvi, sempre falou muito ao meu coração. Porque esse louvor fala justamente da liberdade que nós temos no Senhor Jesus. A liberdade de falar não para várias coisas que esse mundo nos traz. E quando as pessoas pensam que a gente é escravo, na verdade, nós é que somos livres. Porque nós podemos falar não para todas as coisas desse mundo e sim para o Senhor Jesus. E ao contrário do que muitos pensam, aquele crente quadrado, aquele cara que, aquele cara que não faz nada, ele só vai para a igreja, ele só ora, não. Nós temos uma vida livre e feliz. Uma das partes mais maravilhosas que eu gosto dessa música, tem como a letra, assim, a frase assim, saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar. Tem noção disso? Muita gente fala assim, não, aqui na terra é só tristeza, é só desilusão, vai ser luta, vai ter luta sim, mas nós seremos muito mais que vencedores pelo Senhor Jesus. Nós temos alegria que o mundo não tem, nós temos alegria que as pessoas não têm, e é o Senhor Jesus. E a outra frase que eu gosto muito dessa música, que diz assim, para nós Ele é da vida o melhor. Para nós, Ele, o Senhor Jesus, é o melhor da nossa vida. A gente vive, tem um outro louvor que diz que a gente vive gastando a vida nos seus passos, nos seus caminhos. Na verdade, a gente não gasta, a gente acumula vitórias, a gente acumula as bênçãos. Quando a gente vem à igreja, quando a gente ora em casa, quando a gente lê a Bíblia, ter Jesus é tudo, é o melhor da nossa vida. Aquele que nos deu a vida eterna já, nos permite viver uma vida maravilhosa aqui na terra também. Apesar de tantos problemas, apesar de tantas dificuldades, apesar de tantas lutas, quem tem Jesus tem tudo, e mais um pouco ainda. Temos que seguir em frente, porque aquele que nos prometeu, o Senhor Jesus, que estaria conosco por todos os dias da nossa vida, sempre estará com você. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, como boca de Deus, Ele sempre estará com você. Não desista, não desista. Olha de novo, fala assim, olha de novo, fala assim, não desista.
saber que a gente pode crescer. Viver, chorar, dançar e se alegrar. Aleluia! Nesse momento, por favor, se os irmãos se assentem,
aqueles que trouxeram os dízimos, as ofertas, os alimentos, nesse momento tem a oportunidade de estar vindo aqui entregar aquilo que faz parte do Senhor. Nunca se sinta pressionado a fazer nada, nem obrigado a fazer nada. Faça isso se você quiser, se você puder. Se você tem sentido que o Senhor tem sempre estado com você, Ele tem sempre estado ao seu lado, tem te dado emprego, tem te dado sustento, talvez, se você pensasse, poxa, poderia ajudar alguém, poderia ajudar a igreja. A igreja é um agente de bênção para outras vidas. A igreja sempre está abençoando outras vidas. Se você quiser e puder, ajude a igreja, abençoe, e você será abençoado. Não é uma obrigatoriedade, não uma coisa que você fará para que as coisas aconteçam na sua vida. Eu costumo dizer que aquele que consegue doar alguma coisa, aquele que consegue ajudar alguém, primeiramente ele já foi ajudado. Porque ninguém consegue ajudar alguém se ele não tem condição de ajudar. Então, se você quiser, se você puder, abençoe a igreja, ajude a manter a igreja de portas abertas. Enquanto isso, nós vamos cantar um louvor que tem como tema Maranata. E esse louvor sempre falou muito ao meu coração, principalmente nessa frase que diz que só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei. Sabe, irmãos, a gente, nesse mundo e em nossas vidas, a gente tem tanto medo. Eu tenho tanto medo de tanta coisa. Mas quando a gente se aproxima do Senhor, esses medos parece que começa a diluir, começa tudo ir embora. A nossa confiança, à medida que nossa confiança aumenta nele, o nosso medo parece que começa a desaparecer. Não que vai desaparecer totalmente, nós vamos ter medo por toda a nossa vida, mas quando a gente se aproxima do Senhor, quando a gente está aos pés dele, esse medo parece que vai sumindo, a alegria vai aumentando e nós vamos ficando cada vez mais felizes e confiantes naquele que entregou a vida por nós e nos garante a vida eterna. Maranata. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Aleluia! Se coloque de pé, por favor. A voz sai melhor, não é verdade?
seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás no céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás no céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus! Vem Jesus! Vem Jesus! Maranata, ora vem Senhor Jesus! Vem Jesus! Vem Jesus! Maranata, ora vem Senhor Jesus! Vem Jesus! Eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás no céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Vamos orar ao Senhor novamente. Ó Senhor Jesus, Maranata, ó Senhor Jesus, ora vem, ó Senhor Jesus, vem nos buscar. Estamos sempre preparados, porque o Senhor nos prepara. É o Senhor quem nos dá essa direção. Nada de bom temos. Assim Paulo disse, assim falamos. O que temos de bom só vem do Senhor. E é por isso que nós te glorificamos, ó Santo Deus, único Deus Todo-Poderoso, o que se desprendeu da sua gloriosa majestade e entregou a sua vida por nós. Nós não temos outra coisa a fazer a não ser te louvar, a não ser se prostrar, a não ser clamar a sua vinda, a sua volta, para que assim voltaremos e iremos para o Senhor, para o céu. Esse é o nosso sonho, Senhor. Senhor, muito obrigado por cada vida,
Continue falando sobre cada coração, ó Jesus. Continue transformando, ó Pai. Continue na direção desse culto. Continue abençoando, ó Deus. Todos nós precisamos do Senhor. Todos nós precisamos da sua bênção. Abençoa, Pai. Cuida de cada um aqui em especial. Por favor, ó Senhor Jesus. Te agradecemos pelos dízimos, ofertas, os alimentos. Obrigado, Senhor Jesus. Prospera, abençoa, sustenta. Tudo em seus lares, em suas famílias. Aqueles que não quiseram fazer, abençoe também. Aqueles que não puderam, abençoa, Jesus. Para que possam ter condições de vir e ajudar a sua casa, a sua igreja. Abençoa, Pai, as famílias da nossa igreja. Abençoe todas as famílias daqueles que já nos visitaram o dia. Abençoe, ó Deus, por favor. Ajude essas pessoas a se lembrarem o quanto era bom andar com o Senhor e assim retornar para a sua casa, ó Pai. Abençoa, Jesus, por favor. Nós oramos agradecidos por tudo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar, irmãos, por favor. A paz, igreja. Quero chamar as crianças aqui na frente. Não sei. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai querido e amado, que essas crianças possam ter uma aula abençoada e que elas possam entender, Pai, nessa aula. Amém. Oi, som. Teste, alô. Som. Tá saindo? Agora tá bom. Boa noite, a paz de Deus, igreja. É uma honra estar aqui novamente para falar da palavra aos irmãos. Antes de começar, eu queria fazer só um comentário sobre o dia de ontem. Nós tivemos a oportunidade de estar lá no Palavra da Vida novamente, participando do Lidere. E foi uma oportunidade muito legal para a gente repensar, olhar o que outras igrejas têm feito, como Deus tem agido no Brasil e em tantas igrejas, em especial aqui em São Paulo. E então é mais um contexto também, um pouco do que eu vou falar aqui hoje veio desse treinamento que a gente teve ontem. Espero que também edifique aos irmãos. Então, antes de começar, vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus por mais esse dia. Muito obrigado porque o Senhor é bom em todo o tempo, a Deus, apesar de nós. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui, a Deus, que o Senhor fale através de mim, ó Deus, que seja a Tua palavra edificando os corações de cada um aqui, ó Pai. Que o Senhor nos abra o coração para ouvir, para entender do que o Senhor tem a dizer a nós, ó Pai. Por tudo isso que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, abram as Bíblias em Mateus 28, 18 a 20. É um texto muito conhecido e eu quero tentar trazer uma visão um pouco diferente do que a gente está acostumado a falar
a gente normalmente fala muito sobre o ir e pregar, e realmente nós temos uma missão muito grande. Mas eu quero trazer um olhar à continuação do texto. Então, todos acharam? Amém? Consegue? Isso, esse mesmo. Do 16 ao 18. Oh, perdão, do 16 ao 20. Eu anotei errado. Aqui Jesus vai falar aos discípulos, né? Os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu os ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. É um versículo realmente muito falado, muitos de nós temos ele de cabeça, e nós gostamos de falar da grande comissão, né, para ir e pregar o Evangelho. E realmente como eu falei antes, é uma grande missão que nós temos. É algo que Deus institui a nós como nação. E eu quero voltar alguns passos antes do ir, mas o que nós pregamos? É o primeiro ponto que eu quero trazer. Nós vamos pregar o Evangelho, mas o que nós temos pregado? E quando nos perguntam, quando perguntam a vocês, quem é você? Muitas vezes nós falamos sobre nossa idade, a cidade em que nascemos, talvez quem são os nossos pais, com quem nos casamos, mas nós contamos uma história. Uma história que diz muito sobre quem nós somos e por que nós somos assim. Porque nós entendemos o mundo através de histórias. É assim que nós vemos o mundo. Assim que nós entendemos e interagimos com ele. Nós contamos histórias. E somos também moldados por elas. Não é à toa que hoje se fala tanto na internet se fala tanto sobre as histórias nas propagandas, né, como foi feito pela Coca-Cola. Eles não vendem só um produto, mas uma história, a felicidade que é passada através dela. Nós compramos Coca-Cola não só porque é gostoso, mas porque nós somos ensinados pela televisão, pelas propagandas, de que ao comprarmos esse produto, nós estamos recebendo algo também, não só a comida, mas é algo que traz alegria. Dá para entender, mais ou menos? Nós somos, e é assim que funciona, nós somos moldados por essas histórias. Da mesma forma, a Bíblia se apresenta a nós como uma história, que começa com o reino estabelecido por Deus na criação, a rebelião do seu povo na queda e a promessa de liberdade, de um Salvador que reconciliaria todas as coisas. No decorrer dessa história, o Senhor se relaciona com o seu povo, demonstrando sua fidelidade através de uma aliança, até chegarmos a Jesus, que é o culminar, o clímax da revelação de Deus, do plano redentivo dele. Então, da mesma forma, a Bíblia se apresenta a nós como essa história. Todos os dias, nós nos levantamos, comemos, trabalhamos e conversamos com outras pessoas. E muitas vezes nós temos dificuldade de entender como essa história faz sentido com a nossa, como elas se integram. Podemos até colocar muitos dos ensinamentos da Bíblia em prática, mas muitas vezes a enxergamos como uma história totalmente diferente da nossa, que se passou há muito tempo atrás e hoje é totalmente diferente. A Bíblia, dessa forma, se torna um manual de instruções, que pode ou não ser útil para a nossa vida. A cruz se torna um mito, talvez uma ideia perfeita, mas só uma ideia, abstrata e distante. E é assim, a igreja, o cristianismo, passa a ser uma espécie de escape da realidade, uma experiência que nos faz meramente sentir vivos por um instante. Todo domingo nós vamos para a igreja, viemos à igreja e com qual ideia? Com qual objetivo? Porque muitos leem a Bíblia
só como um manual de instruções, só como algo que eu devo seguir, certo ou errado, é isso. É uma listinha, assim, sabe? Fiz devocional, não menti, não fiz isso, não fiz aquilo. E, a partir disso, o cristianismo passa a ser algo meramente físico. Meramente eu faço as coisas e Deus vai me abençoar porque eu fiz essas coisas. Eu vou na igreja todo domingo e Deus vai me abençoar porque eu dei o dízimo. Mas daí, na segunda-feira, eu já esqueci de tudo. Eu não abro minha Bíblia, ela fica lá na sala, só nos Salmos. Cada dia eu viro lá uma página para... Tá tudo bem. Será que tá tudo bem mesmo? É assim que a nossa vida foi feita para ser vivida? Esses dias eu vi um post no Insta, entendam por favor, ele foi feito para jovens e adolescentes, mas se aplica a todos nós. Ele falava assim que muitas vezes a gente não estudou para a prova. E daí a gente fica todo nervoso, tipo, ai meu Deus, eu não estudei para a prova, eu vou reprovar. É aquele surto. Mas quando a gente não lê a Bíblia, tudo bem, eu leio amanhã. Tipo, estudar para a prova é mega importante, mas ler a Bíblia, tá tudo bem, eu leio semana que vem. Segunda começa de novo. A gente vai para academia, tipo, eu preciso fazer academia, se não fizer, minha vida acabou. Mas e o seu tempo de oração com Deus? É a mesma coisa? Eu vou na igreja, já orei, tá tudo bem, semana tá feita. É assim que a vida foi feita para ser vivida? É assim que Deus nos criou para viver a vida? Então, a Bíblia não é simples. Eu sei que a gente tem muito esse hábito de falar que ela é um manual de instruções, mas ela é muito mais do que isso. E nós temos que aprender a enxergar isso. Porque se nós entendemos o mundo através de histórias, e a Bíblia não é uma história, não é a história que tem a ver com a nossa, não é a história em que vivemos hoje, então ela não tem nada para falar para a gente. Porque se a Bíblia só foi escrita por homens há séculos atrás, e hoje eu não posso mais confiar nela, nós somos os mais infelizes de todos os homens, como diz Paulo. Então nós temos que aprender a enxergar a Bíblia pelo que ela é, por essa história que não contém erros, por essa história escrita pelo próprio Deus, que entrou na história. O Deus que criou a história, ele fez parte da história. E no mundo de hoje, desde muito tempo atrás, na verdade, a gente tem aquela história do você pode ser o que você quiser. Faça a sua história, você é o protagonista da sua própria história. E Deus nos chama a ver a vida de um jeito diferente, a vê-lo como o protagonista da história. E nós somos chamados a sermos esses personagens secundários, que estão ali, mas que são participantes dessa mesma história. Não como os protagonistas da nossa própria, mas que a nossa história faz parte da dele, de uma história muito maior do que a nossa. Vamos lá, que agora eu já avancei muito no meu texto. Os primeiros cristãos, quando se encontravam, eles não discutiam sobre como os ensinamentos de Deus se aplicavam nas suas vidas, para que de alguma forma eles pudessem tirar um proveito pessoal disso, como se fosse uma relação de consumismo. Eu vou na igreja para comprar alguma coisa, para barganhar com Deus. Não, eles não eles não enxergavam a Bíblia dessa forma. Eles não enxergavam a Deus desse jeito. A ressurreição havia acontecido dentro do tempo e do espaço. Então, quando eles se reuniam, o que diziam era: Cristo morreu, mas de fato ressuscitou dentre os mortos e prometeu que iria voltar. Se o que vimos, se o que ouvimos, se o que vivemos foi verdade, isso muda tudo. Isso muda a forma como eu vivo, a forma como eu enxergo o mundo e como eu interajo com ele. Isso muda quem eu sou. O Senhor é um Deus que escolheu se revelar a nós, fazendo parte da história, se inserindo nela. E a igreja não é um grupo de pessoas reunidas em torno de ideias distantes, de ensinamentos que vêm de um livro de moral, mas sim de um povo que se reúne em volta da pessoa de Jesus Cristo, o Deus que irrompeu no tempo e habitou nele. Deus não nos deu um livro que simplesmente sistematiza a teologia, mas um livro que narra uma história. E os primeiros cristãos se viam dentro dessa história. O que, para eles, ainda não era o fim. O que os movia não era somente uma fé em eventos passados e o amor no tempo presente, mas também uma esperança no futuro de que Jesus retornará.
E essa é a esperança que deve nos mover hoje. Se a nossa fé é só para o agora e não a ressurreição, somos mais miseráveis de todos os homens. Para João Calvino, o mundo é esse grande teatro da glória de Deus. Nós ainda estamos aqui, porque somos atores e fazemos parte dessa história. Fazemos parte do anúncio do reino de Deus. Enquanto esperamos o rei voltar, não ficamos parados. Nós temos uma tarefa para cumprir, a qual não é limitada à presença nos cultos, mas nos cultos e também se estende aos eventos da igreja. Nós não estamos aqui para simplesmente sermos servidos, sermos participantes de eventos, mas nós fazemos parte de uma história muito maior. E enquanto nós estamos nesse mundo, somos atores nesse grande teatro da glória de Deus, porque nenhum de nós vive ou morre para si. Se vivemos, para Deus vivemos. Se morremos, para Deus morremos. Quer, pois, então, vivamos ou morramos, somos do Senhor. É o que Paulo fala em Romanos 14. Nossa vida já não é mais nossa para vivermos do jeito que queremos, para vivermos como o mundo tem vivido, sem controle dos seus próprios atos e prazeres, como Abraão falou sobre liberdade aqui. Mas nós vivemos para Deus. E se morremos, morremos para Deus. Nossa vida é para Ele. Então é desse evangelho que nós somos pregadores, nós somos anunciantes desse Deus que se fez homem e morreu em nosso favor. E o que nos leva à segunda parte, nós pregamos para quem? O que Jesus vai dizer para a gente, novamente em Mateus, ele fala, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Não é só em Jerusalém, não é só na Judéia. Não é apenas para quem amamos, mas é para todos. E Paulo explica um pouco melhor sobre isso, porque ele vai falar lá em Romanos 3, porque todos pecaram e necessitam da glória de Deus. E é isso, porque Deus morreu por todos os pecados, não por uma pessoa específica. Ele não veio para salvar aquele homem naquela cruz e morreu com ele, mas ele pagou o preço de todos os nossos pecados. E por isso todos os que aceitam, que o confessa como seu único suficiente Salvador, esses têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Paulo ainda vai falar lá em sua carta a Tito, porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor Deus e Salvador. Aguardando a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, nós pregamos o Evangelho a todos, porque o Evangelho é a mensagem salvadora a todos nós. Essa graça de Deus que se fez salvadora, do homem Jesus Cristo, do homem Deus, Jesus Cristo, que irrompeu na história e nos salva dos nossos pecados. Então, a nossa missão é ir e pregar o Evangelho, não a quem amamos, não a simplesmente quem conhecemos, mas essa missão passa a ser muito mais intencional. Não é só para pregar aos nossos filhos ou a quem conhecemos na igreja. Assim, é fácil, de certa forma. Mas isso nos leva a um pensamento racional de eu vou conhecer pessoas também para evangelizar, para apresentar a Cristo a elas. Eu vou amar essas pessoas intencionalmente. A gente fala muito sobre amor hoje em dia, né? É muito comum, tem que amar todos, porque todos são dignos de amor, mas muito pouco se sabe sobre o amor. Porque o amor, a Bíblia fala que o amor Deus é amor, e esse Deus que se entregou por nós. O ápice do amor foi Cristo morrendo na cruz por nós. Assim conhecemos o amor. Cristo Jesus morreu em nosso favor. Então,
amar as pessoas primeiramente, na verdade, amar a Deus é entregar a sua vida por essa missão de ir e pregar o Evangelho para todos, intencionalmente. Nós devemos ter essa mudança na nossa mentalidade. Nós não vivemos para nós mesmos, mas para Cristo Jesus. Tá fazendo sentido até agora? Eu estou vendo umas carinhas assim, Desculpa, eu tô muito acostumado a dar aulas. Para mim, pregar ainda é uma grande dificuldade nesse sentido de eu não poder interagir e receber uma resposta. Ainda tem sido uma adaptação nisso. Mas, então é isso. Ele nos chama a uma mudança de mente. Que agora eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para Deus. E Deus me pede para ir e pregar o Evangelho. Então, eu vou conhecer pessoas. Sim, para falar do amor de Deus. Muitas vezes nós vamos ser negados. Muitas vezes nós vamos ser colocados para fora de casas porque a decisão delas foi negar a Deus. E sim, vai acontecer. Mas que grande festa que é quando uma alma aceita Jesus. E essa é a nossa missão até, como a gente cantou aqui, Maranata, ora vem, até esse dia. Que nós possamos nos encontrar íntegros e proclamantes da palavra. E isso nos leva ao terceiro ponto. Como então viveremos? Se a Bíblia não é só um livro de regras, mas uma história na qual nós estamos inseridos até hoje. Se a nossa missão hoje não é ficar aqui sentado esperando, mas ir e proclamar o Evangelho a todos. E aqui eu faço um parênteses que eu esqueci, mas a gente fala sobre todos, e muitas vezes nós esquecemos. E o surdo? Aquela pessoa que não pode ouvir literalmente do Evangelho. Talvez o cego que não pode ler da Bíblia. Aos indígenas que falam outras línguas, pessoas de fora do nosso país. A gente tem alguns exemplos aqui de pessoas que vieram de outros países, que ainda não sabem falar muito bem a nossa língua. O que nós fazemos para essas pessoas? Nós fingimos que não vimos? Nós não vamos atrás? Como tem sido a nossa conduta em relação a isso? Porque é fácil a gente estar na nossa casa e fácil também não é. A nossa vida não é fácil. Mas também não podemos sentar como coitadinhos. Falar, ai de mim que tenho tanta coisa para fazer e nós temos tanta coisa para fazer, mas nós não temos tempo para falar do amor de Deus para alguém. Nós não temos tempo de sentar e estudar a palavra que Ele nos deixou. Então, eu convido também a repensar essa questão de tempo. Será que nós não temos tempo mesmo? Ou é só uma questão de prioridade? Então, que nós possamos lembrar também dessas comunidades que muitas vezes não são vistas, que muitas vezes não são amadas, que muitas vezes não são entendidas. Que nós possamos também ter um espaço de ter esse momento de orar por elas. Você orou por alguma delas nessa última semana, nesse último mês? Quantas vezes nós nos lembramos deles? E é difícil, mas Deus também nos chama a estarmos orando por essas pessoas. Nós possamos nos compadecer deles, assim como Jesus se compadeceu de nós. Então, voltando, como então viveremos? Se não é a nossa vontade que deve nos orientar, mas é daquele que nos designou para nossos papéis, como então devemos viver essa vida? 2 Timóteo 2, do versículo 8 ao 13. É o tempo de abrir. Deu? Todos conseguiram abrir? A partir do 8. A partir do 8. Aqui, Paulo fala a Timóteo em sua última carta. O contexto um pouco maior, Paulo está preso agora em Roma, em prisão domiciliar, né, esperando a sua condenação e logo morte. E ele escreve a Timóteo, sua última carta. A última carta que temos conhecimento, os últimos escritos de Paulo a que temos acesso. Ele escreve seu filho na fé. E em parte dessa carta ele fala, nós lemos assim: lembra-te de Jesus Cristo,
ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou ofertando até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é essa palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, em sua última carta, Paulo relembra Timóteo pelo que vivemos. Ele ainda fala: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. E a gente pensa talvez que Paulo estivesse triste, talvez com medo, talvez ansioso. Ele sabia que ele ia morrer. E ele ainda fala que ele estava sozinho. E Tito foi para Dalmácia. E como será que foi para Paulo escrever essa carta nos seus últimos momentos? Para muitos de nós, talvez realmente o pesar no coração, talvez ele relembrasse o porquê dele estar ali. Talvez ele estivesse lembrando de momentos: nossa, por que eu fiz isso? Nossa, por que eu deixei de fazer aquilo? Mas em toda a sua carta, nós vemos uma mensagem de esperança. Não há tristeza em sua fala, não há angústia, não há medo, mas felicidade. E porque ele entendeu que a vida dele era para Cristo, que ele vivia para proclamar a mensagem, isso ele o fez. E em sua morte, e mesmo em sua morte, muito mais por causa dela, na verdade, o evangelho estava crescendo. Então ele não estava triste, mas ele estava feliz. Porque ele alcançou o objetivo da fé, que era pregar. Ele alcançou isso, ele pregou o evangelho. Ele correu a corrida, terminou, guardou a fé. Então ele não tinha arrependimentos em relação a isso. Então o evangelho, ele é um modo de vida. Nós temos uma única vida. E acho que fica pra gente essa pergunta: como nós vamos vivê-la? Como nós escolhemos viver essa única vida que Deus nos deu? Talvez a gente possa passar lá toda reclamando, tipo: ai, tá muito difícil, ai, não tenho nada. Talvez. Mas o convite de Paulo é a se alegrar, a estarmos alegres, porque em Cristo nós já temos tudo. Ele já nos deu tudo de que necessitamos. E nós devemos aprender a viver nisso. Porque muitas vezes nós reclamamos, tipo: ai, é muito difícil, ai, aquela pessoa é muito chata, ai, não suporto o jeito de falar daquele irmão. E muitas vezes nós escolhemos ficar nessas reclamações vãs, que não edificam o corpo, não trazem frutos. E o convite de Paulo é justamente esse: tu, porém, seja diferente, viva uma vida digna daquele que nos chamou, da vocação que você tem. João 4:35 ainda vai dizer, Jesus novamente dizendo: eu, porém, vos digo, ergam os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a ceifa. Os campos estão prontos para colher. Onde estão os trabalhadores? Nós temos, e aqui eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado ministerial, que é a juventude. Nós temos talvez a juventude mais aberta em muitos anos ao evangelho, mais sedenta por algo que faça sentido. E onde nós estamos? Eu falei há pouco desses grupos menores que muitas vezes a gente não pensa. E a juventude também entra neles. Talvez hoje nós tenhamos aquela imagem do jovem rebelde, que não quer nada com ninguém. Talvez aquele roqueiro que foge de casa para ir para baladas e festas. Eu não vou dizer que não existam. Mas também existe uma juventude que está perdida, mas que também está muito aberta a ouvir desse Deus que nos salva, que nos completa, que nos preenche, que nos dá um motivo para existir, nos dá um motivo pelo qual vivermos. E
alguns anos atrás, acho que foi ano passado, eu tive a oportunidade de ir numa viagem missionária com o CLD. E em um desses dias que a gente estava lá, a gente foi fazer evangelismo em uma praça no centro da cidade. Nós conversamos com muitas pessoas e, em um momento, a gente viu alguns jovens, quatro jovens ali sentados, conversando. Daí eu olhei para o meu amigo, ele olhou para mim, a gente falou, vamos lá, não vamos? Estamos só nós dois, o que a gente faz? E a gente foi lá, começou a conversar com eles. E eles começaram a se abrir de verdade, a contar a história deles, contar tristezas do coração, porque eles estavam ali onde eles estavam, do jeito que estavam. E um deles falou assim que os pais dele eram evangélicos, que eles falavam de Deus, pediam para ele ir para a igreja com eles, e ele nunca quis ir. E daí ele falou assim mas se vocês me convidarem hoje, eu vou. Se vocês falarem desse evangelho para mim hoje, eu quero ouvir. E esse foi um dos muitos casos em que eu pude provar do que Deus tem feito nessa geração. São corações dispostos a ouvir. Corações sedentos pelo evangelho. E isso não para nos jovens, tá? Foi a experiência que eu tive. E tenho certeza que em muitos outros lugares os campos estão brancos. E cabe a nós nos dispormos de ir e colaborar, de ir e pregar. Porque se não tiver quem pregue, como ouvirão? E muitas vezes nós nos ensimesmamos em nós mesmos, nós nos fechamos. Eu já tenho meus filhos, eu já tenho meu ministério, eu já vou na igreja de domingo. Mas tenho certeza que vocês têm amigos fora daqui. E cabe a nós também esse investimento de, como eu falei anteriormente, a gente ter essa mentalidade de eu vou conhecer pessoas para a glória de Deus. Porque nós temos um trabalho, nós temos uma vida, onde passam pessoas, as pessoas vão e vêm. E qual é o nosso testemunho na vida delas? De uma pessoa legal, simplesmente? A mensagem de Cristo em Mateus, na grande comissão, para encerrar, não é tão simplesmente vão e façam discípulos. Não é tão simplesmente esse vão e preguem o evangelho. Mas ela continua. Ele fala, vão e façam discípulos por todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho os ordenado. De igual forma, nós somos chamados a ir e pregar, mas também cuidar dessas pessoas. Nossa função não termina em falar desse Deus, mas também cuidar para que essa pessoa caminhe pelos caminhos certos. Nós somos vocacionados a isso. Todo cristão é chamado a pregar e cuidar dessas pessoas, assim como tem pessoas que cuidam de nós. Nós devemos ter esse círculo de amizades, assim, por assim dizer. Que quando a gente caia, tem alguém para nos levantar. De igual forma, quando um irmão cair, nós possamos estar lá, amando ele, se preocupando com ele para levantá-lo. Que juntos nós possamos caminhar para mais perto de Cristo, para nos parecermos mais com ele. Porque simplesmente ir e pregar não é o suficiente. Mas, e isso Paulo, eu acho que deixa muito claro em Atos. Lucas vai falar sobre a pregação do evangelho ali, e Paulo em suas cartas, em toda essa história acontecendo, no evangelho se espalhando, os discípulos nunca deixaram ninguém na mão. Eles se preocupavam com cada igreja que eles plantavam, cada igreja que surgia. Paulo vai, em Atos, ainda fala sobre o chamado de Timóteo ao ministério. E Timóteo começou assim, ele levava as decisões dos discípulos, as decisões importantes para essas igrejas. Ele fazia esse trabalho de comunicar entre todas as igrejas o que era decidido. E assim eles eram edificados. Eles nunca deixaram ninguém sozinho. E assim é para a gente também. A gente prega, mas não acabou por aí. A gente também tem que cuidar, que caminhar junto.
para que nós também não andemos sozinhos. E também, de igual forma, Deus também não nos deixa na mão. Ele não simplesmente mandou a gente e deixou, tipo, faz e eu vou ali dar uma volta. Não, mas Ele em todo momento está conosco, nos capacitando, nos usando. Como Ele fala no final do versículo, deixa eu mexer aqui, perdão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu os ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele não nos deixou sozinho para concluir essa obra. Afinal, a obra é dele. Ele é quem convence os corações. Nossa missão é ir falar, é ir e cuidar e caminharmos lado a lado. É isso que vai falar em Deuteronômio, se não me engano, que em todo o caminho, ensine a criança no caminho que ela deve andar. Seja em casa, seja no caminhar, seja no mercado, agora eu estou falando mais na nossa realidade, né? Mas em toda a vivência, que nós possamos ter esse cuidado intencional. Porque nós devemos ter esse cuidado, assim como outras pessoas têm esse cuidado com a gente. De olhar para a vida da pessoa e falar, olha, isso não está legal. E que você também seja receptivo a esses comentários. Que você também possa aprender a ouvir as pessoas e juntos vocês caminharem para serem mais parecidos com Cristo. Nós não devemos nunca nos esquecer disso. Então, Paulo capacitou Timóteo para o ministério. Ele caminhou lado a lado. Eles viveram juntos. E assim Timóteo cresceu. E através disso ele também edificou outras pessoas. E assim também outras pessoas edificaram outras pessoas. É assim que funciona. Então, que possamos viver de forma santa e honrosa. Porque a nossa vida não é nossa, mas é daquele que nos chamou, que nos resgatou, nos transformou e ainda nos transforma. Daquele que age em nós e que age através de nós. Que nós não nos acovardemos, não tenhamos medo. Porque Ele está conosco. E é Ele quem fala. Talvez a gente fique com medo porque não tem tanto estudo, ou não sei a linguagem dessa geração. Mas eles não precisam de mais pessoas que falem a mesma língua que eles. Eles precisam de pessoas bem vividas. Pessoas que possam acrescentar na vida deles. Que possam andar juntos. Pessoas maduras na fé. E eles possam se espelhar e crescer. E assim é pra gente também. A gente precisa de pessoas mais maduras que a gente na fé. Para continuar andando. Por último, e não menos importante, é assim que Jesus fazia o ministério dele. Ele não escolheu as pessoas mais capacitadas. Ele não escolheu os sábios de sua época, ou os poderosos, mas os humildes, os simples, os pescadores que muitas vezes não eram nem letrados, pessoas que estavam à margem da sociedade. E Ele mesmo os usou a vida de cada um para mostrar que a vida não é sobre poder, não é sobre dinheiro, não é sobre sermos os maiores, mas Ele é o maior em nós. Nós temos a fé nesse Cristo, que sempre escolherá manjedoras, nazarenos e samaritanas sedentas para guardar o seu tesouro. Porque é assim que Ele faz. Ele usa essas pessoas que não têm nada. Porque como a gente leu lá em Romanos, nós não temos nada. E quando nós entendemos isso, nós podemos ver a grandiosidade de Deus. É isso. Eu achei que meu texto continuava. Mas espero que vocês possam ler agora a Grande Comissão de uma forma diferente, como eu tenho aprendido a ler. Que essa mensagem possa ter edificado os irmãos e que a gente possa viver essa vida como Jesus viveu. Não estou chamando ninguém a ir para um país que vocês nunca ouviram um nome e abandonar tudo, não. E acho que é muito mais difícil do que isso. Nós somos chamados para
refletir a imagem de Cristo nas nossas realidades, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja. Que nós possamos ser essa imagem de Cristo. Assim como nós vemos o agir dele em outras pessoas, que outras pessoas possam ver em nós também. Então, eu vou orar e já peço para o pastor subir aqui para trazer a bênção. E é isso. Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Muito obrigado porque o Senhor é bom em todo o tempo. E o Senhor nos usa, Pai, apesar de nós. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Continue falando durante a semana. Que o Senhor nos incomode, ó Deus, a fazer cumprir a sua obra em nós, ó Deus. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos transforme nesse caminho, ó Deus. Que possamos levar outras pessoas a serem mais parecidas com o Senhor, assim como o Senhor trabalha nos nossos corações para sermos mais parecidos com o Senhor, ó Deus. Te peço que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que nos dê forças, ó Deus, para continuar te buscando e aprendendo mais de Ti, ó Deus. Por tudo isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aí. O ID tem uma coisa muito a ver com o que a gente tem aprendido na escola bíblica dominical. Tudo entregarei. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, Ele passa a andar com você. Você passa a refletir a Jesus Cristo. E essa é a maneira de nós irmos. Nós irmos construindo uma história, mas essa história tem Jesus Cristo construindo junto conosco. E então a gente vai ver os reflexos disso. Primeiro na nossa vida, porque há mais satisfação. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos mais satisfeitos conosco mesmo, porque agora consigo fazer aquilo que não conseguia fazer. Que tentei tanto na vida ser feliz, encontrar respostas às minhas questões, e de repente agora eu tenho as respostas. E elas vêm no dia a dia, vivendo com o Senhor. Entregar tudo. Entregar especialmente o nosso coração, para que Ele faça a obra completa. Amém, igreja? Que possamos então ter esse ID em nós. E esse ID é constante. Aonde estivermos. Daniel falou a respeito disso. Nós carregamos a luz do Senhor Jesus Cristo. Que possamos então guardar isso no nosso coração. Que há algo para mim fazer. Que aquela dificuldade que eu tenho com alguém, que aquela pessoa difícil, ela tem um caminho. Ela pode encontrar esse caminho como nós encontramos. Eu encontrei um dia esse caminho. E digo que vale a pena viver por ele. Já no apagar das luzes, mas a gratidão a Deus em primeiro lugar e a alegria de fazer a sua obra é a grande motivação da minha vida. Que seja a nossa também. Quero ministrar a bênção após o que encerramos nosso culto. Que Deus abençoe a todos. Que Deus nos faça uma igreja consagrada. Falamos um pouco de manhã por consagração. Dar algo para Deus. Dar a tua vida para Deus. Em tudo que você faz. Porque o dia que a nossa igreja for plena de consagração, nós veremos muitas almas sendo ganhas para Jesus Cristo. E cada um de nós é responsável por isso. Às vezes ficam pensando que é o pastor aqui na frente que tem que pregar para ganhar almas. Mas vai muito mais além disso. Aliás, as pessoas só vão vir aqui ouvir o pastor
se confiarem em você, se verem Cristo na sua vida, então o teu convite passa a ter poder. Quando você fala do Evangelho, a pessoa olha para você e vê fruto do Evangelho. Não vê as pessoas comuns desse mundo, gananciosas, egoístas, mas vê pessoas que conseguem amar verdadeiramente. Temos que amar acima de todas as coisas. E então, haverá interesse de saber o que existe em nós. É isso que as pessoas vêm perguntar. Eu quero ver o que existe naquele irmão, naquela irmã. Porque é diferente. Nós não somos melhores do que ninguém, mas somos diferentes. Porque agora temos um Senhor. E esse Senhor, atuando na nossa vida, nos leva a ser diferentes no trato, nos relacionamentos. Temos interesse pelas pessoas. Não somos mais aqueles interessados só no seu próprio bem-estar, mas queremos esse bem-estar a todos. E esse bem-estar só vem unicamente em Cristo. Receba, então, a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão, a consolação e a alegria do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém. Deus seja louvado.